Oi, gente. Hoje eu resolvi trazer outro escritor. Na verdade, eu mais ou menos havia comentado com vocês que iria fazer isso, né? Eu comecei com textos meus, divididos por temas, né? Cada domingo entrava com 2 ou 3 textos, enfim, com temáticas que se conversavam e com textos que se conversavam pela temática, na verdade. E hoje eu resolvi abrir um espaço para outro escritor. Na verdade, eu vou falar do Sérgio Carvalho Pereira, que é um escritor regionalista, bárbaro. Tem essa obra aqui chamada Sul, Poesia e Ensaio Fotográfico, de 2015. Na verdade, eu conheci o Sérgio porque a gente está trabalhando num projeto juntos, né? E aí recebi esse livro de presente e quando eu estava, né, tinha inaugurado essa coisa do canal no YouTube, tinha pensado em trazer outros escritores, eu tenho uma listinha de escritores dos quais eu quero falar, mas acabei trazendo o Sérgio, acho que por 2 motivos, né? Começando por ele aqui. Porque, primeiro, a gente está se aproximando de setembro, e setembro tem todas as festividades do gaúcho, né? E eu achei que tinha tudo a ver trazer os textos dele. E depois tem também uma coisa que eu não havia confessado para ninguém, acho que eu tinha falado para pouquíssima gente. Mas entre o meu primeiro livro e o segundo, eu pensei muito em fazer um livro de foto e poesia. Então eu me apaixonei por esse livro que tem fotografia e poemas se cruzando. Né? A beleza dos poemas é uma coisa que eu não tinha visto ainda, poemas do Rio Grande do Sul, né, contemporâneos assim. E já havia estudado, enfim, a obra do Simões, do Ciro, né, alguma coisa do Lobo da Costa, que o Lobo da Costa, sim, tem poesia, mas não havia realmente cruzado ainda com um poeta contemporâneo e fazendo uma coisa esplêndida que é o desenho, né, dessa nossa geografia aqui e os hábitos do gaúcho a partir de poesia. E essa poesia belíssima cruza com as fotografias que ele mesmo faz. Para vocês terem ideia, o Sérgio é poeta, é fotógrafo, o Sérgio é radialista e ainda trabalha como cirurgião dentista. Já participou de vários concursos. Para vocês terem uma noção, ele ganhou 6 vezes essa pecada da canção nativa em Santa Catarina. E quando eu pensei em pegar ele, assim, eu fiquei meio assustada, né? Quando eu comecei a entrar na obra dele, a descobrir coisas sobre ele, assim, eu fiquei meio assustada de falar dele, na verdade, né? Porque é muito fácil falar de mim, dos meus textos, enfim. Disso eu conheço bem, né? Meu processo de escrita, enfim. Mas falar do Sérgio é algo que é de uma responsa bem grande, né? Porque o cara já ganhou várias vezes, então, lá em Santa Catarina, festivais, né, concursos, enfim, de canção nativa. Ele já foi vencedor também da Califórnia da Canção de Uruguaiana e tem vários poemas dele que são interpretados por enfim, já faz parte do cancioneiro do Rio Grande do Sul, né? Foi interpretado por vários cancioneiros daqui. Então, é um cara que tem um valor e um peso literário, enfim, né? E artístico muito grande. Além disso, esse livro aqui tá aqui, ó. Que eu já tinha mostrado, eu acho, no Face. Uma foto quando recebi o livro de presente. Eu realmente me apaixonei, eu devorei o livro rapidamente, assim, as fotografias também são belíssimas, feitas por ele. E em 2015 esse livro foi lançado. E em 2015 também saiu esse disco aqui, que quem interpreta 14 letras do Sérgio é ninguém mais, ninguém menos do que o Luiz Marenco. Deve ter uma galera aí que conhece esse disco chamado Sul, do Luiz Marenco, né? Então é um trabalho aqui em conjunto do Sérgio e do Luiz Marenco. Então, assim, quando eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, eu não sabia se eu tinha capacidade para tal, né? Mas começou muito peituda, começou muito testaruda, como eu digo, né? Teimosa, eu vou e faço e tá aqui. É uma homenagem singela que eu estou fazendo para o Sérgio, né? É uma forma de eu divulgá-lo também em função de que a poesia sul-rio-grandense é lindíssima, a obra literária do Rio Grande do Sul é lindíssima, né? Se a gente pega lá no outro século, no século XIX, a gente já tem coisas belas escritas da nossa região aqui e eu acho que isso tem que ser divulgado, né? Também, né? Por quem não escreve esse tipo de poesia, que é o meu caso, né? Então, assim, ó, eu escolhi 3 poemas para lê-los hoje, tá? Então, eu peço licença para o Sérgio
Peço licença para os tradicionalistas aí e, enfim, tá? Vamos ver como é que fica. Notícias de baile. Primeiro veio a notícia e a indiada ficou com sede. Vai ter baile nos Lindolfos, para lá do Passo da Rede. Depois essa chuva braba, água e água faz 3 dias, o rio saiu campo afora para roubar essas alegrias. Um sonha com a Maria Rita e eu sonho com a Ana Maria. Não há graça mais bonita que o sorriso de guria. Será que passa o gaiteiro? E as moças que vêm de trem? Pra mim, que com esse aguaceiro, daqui não cruza ninguém. Fica a bombacha passada, ficam os cavalos pegados, fica um perfume tampado e a conversa decorada. Fica o sonho da peonada, no colorido das chitas, a miragem mais bonita dentro do olho vidrada. Queira Deus baixe essas águas para o final de semana, que até os cavalos já sabem que a soga lá é mais leviana. Ouvindo a gaita distante no rancho que a noite cobre, como é rica a rima pobre na garganta dos cantantes. Eu me paro olhando o tempo, um outro bombeio passo, almas bailando por dentro a vaneira e a contrapasso. A esperança de alegria nesses fundões de meu Deus. Sou uma marca, Ana Maria, me alegra a volta do mês. Isso é muito lindo. Eu fiquei arrepiada agora, vou confessar para vocês, de recitar não, né, de ler esse poema, enfim, para vocês. Depois, agora aqui vai ficar mais difícil ainda, porque depois eu escolhi vários poemas, aí fui descartando, fui, né, recolocando, e eu só escolhi 3, na verdade, porque vocês sabem que o meu tempinho é curto, né, eu não faço vídeos muito longos, porque eu acho que a literatura, principalmente para quem não curte, a literatura ela tem que ser a conta-gotas, assim, ela tem que ser aos pouquinhos, né, para as pessoas irem se acostumando e gostando aos poucos, enfim. E aí eu escolhi Funeral da Coxilha. Funeral da Coxilha é interpretado por esse cara e por vários outros cancioneiros nossos. Há várias interpretações de Funeral da Coxilha. Depois que eu escolhi, aí eu conversando com o poeta, com o Sérgio, que ele me disse, eu pensei em tirar. Porque eu disse assim, nossa, se essa gente toda que interpretou Funeral da Coxilha for me ver lendo esse negócio aqui maravilhoso, eles vão achar um horror, né? Porque não deve chegar aos pés deles. Mas eu sou peituda mesmo, eu sou corajosa mesmo uma singela homenagem. Então, tá, Sérgio? Uma singela homenagem, tá? Todo mundo que já interpretou ele. Mas Funeral da Coxilha diz assim, é lindo. Bom, repousa um corpo tranquilo no funeral da coxilha. Terra bordada em flechilha é o catre de quem retorna. A tarde em comprida forma das guanchumas e alecrins. Não há tristezas nem fins na morte que o campo adorna. Não há tristeza no pio da perdiz ciscando a vida. Não há fins quando a partida vai se tornando chegada. Quem foi de campo e de estrada não quer melhor companhia que o largo das Sesmarias no luxo de uma invernada. Morreu no final de tarde, entre pasto rebrotado, quando uma ponta de gado buscava a paz de algum capão. À noite acende um clarão, prendendo velas úmidas em 2 olhos de coruja no castiçal de um moirão. E o campo todo recebe corpo e alma em funeral. Se tornará cinza e sal fundido com a terra e água. E o choro da madrugada, que entre seus pelos se entranha, dá brilho à teia da aranha que a macega deu pousada. Por isso é que minha gente jamais enterra um cavalo. O campo sabe cuidá-lo quando para nós tudo encerra. A natureza não erra. Ressuscita na coxilha, nas flores da maçanilha, graça e força sobre a terra. Eu me emociono com alguns textos e um deles são esses do Sérgio, que eu estou lendo aqui para vocês. Depois eu escolhi um poema bem dizente do Sérgio, assim, né? Que é essa coisa de cantar o continente, de cantar a nossa região.
Então, eu já havia escolhido outros legais, muito lindos, mas eu acho que esse aqui encerra bem, porque, como eu disse para vocês, é bem dizente, é bem a cara do Sérgio, né? E do que ele faz quando escreve essas maravilhas, quando fotografa esses cenários maravilhosos. Então, Continente. Nasci para teu cantor e testemunho, rascunho de tuas falas e tuas gentes, e ando a traduzir-te, continente, do que gravaste em mim de próprio punho. A terra é contadeira de histórias, de ventos, de mormaços e invernias, do homem rasgador da geografia, da errância transformada em trajetória. Teus mares, que são dois, único cais, é um de sais de barco e lonjuras, o outro, pra poente das planuras, mar doce que espelhou as catedrais. Sou da tua gente crente e pagã, irmãos de Blau na sina vaquiana, de ombrar com Martim Fierro em Santana e bandear com tio Lautério o Camaquã. O verso, quando encontra o elemento e trama com seu mundo um segredo, é verso, é continente de São Pedro, um todo, sem fronteiras e sem tempo. Acho que muito lindo, né? Aqui quando ele diz que nasceu para ser o cantor e testemunho do continente, né? Ele se dirigindo ao continente aqui, que é esse estado maravilhoso em que a gente vive, essas terras lindas, essa cultura, né, que a gente tem que valorar, que a gente precisa divulgar, tá? Então, acho que é com esse, então, que eu termino de falar do Sérgio Carvalho Pereira. Só mostrar o livro para vocês de novo. Acho que vocês encontram lá procurando na internet, acho que conseguem com ele também. Vale a pena ter esse livro em casa, vale a pena dar esse livro de presente, de repente, para quem não é aqui do Sul, para conhecer um pouquinho do Sul, porque é um livro fantástico. Eu acho que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, mas quando entra no livro do Sérgio, a gente entra num universo de folclore, de cenário, enfim, né, nesse universo que às vezes a gente não vive, né, porque vive na zona urbana, porque anda pelas cidades, mas a gente entra de fato, a gente chega a sentir o cheirinho, né, do campo e nos vem à mente essas imagens que são ajudadas aqui pelo ensaio fotográfico do Sérgio, tá? Vale a pena, gente. Então fica uma dica de leitura para vocês, para quem gosta de literatura sul-rio-grandense, tá? Esse cara maravilhoso aqui que eu ousei em falar agora nesse domingo, tá? Um beijão para vocês. Antes de terminar, só não esqueçam de se inscrever, de comentar se tiverem gostado e, enfim, né, interajam. Podem sugerir pessoas também para que eu venha falar, né, livros, enfim, tá? Um bom domingo para vocês. Beijão.